Você está escutando o podcast do concurso de projetos Mobiliza Mais São Paulo Dados de Radares, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Para saber mais, acesse o site do Mobilab Mais, mobilab.prefeitura.sp.gov.br. A gente está aqui com a Mariana Janotti, que é professora da Escola Politécnica da USP. E, Mariana, você pode explicar um pouquinho mais sobre... você administra várias outras iniciativas, né? Você pode falar um pouquinho sobre com o que você trabalha? Obrigada, é um prazer poder falar com vocês. Lá na Poli, eu também coordeno o laboratório de geoprocessamento, onde a gente faz análises espaciais voltadas para a área de transporte, e também trabalho com o Centro de Estudos da Metrópole na área de coordenação de transferência de tecnologia. Tá, ok. Então, Mariana, explica pra gente, dentro desse contexto da hackathon, da abertura de dados de radares que a prefeitura vai fazer, você inclusive teve na terça-feira aqui no Meetup do Mobilab Mais, especialmente dedicada a esse assunto. Fala pra gente, de que maneira os dados de radar podem ajudar a avançar com a pesquisa científica em mobilidade? Bom, por várias frentes, né? Começando pela área que a gente tem trabalhado mais, que é na área de transporte e exclusão social relacionada ao transporte, a gente tem uma deficiência de dados para calcular alguns indicadores que são muito importantes. Primeiro, para a parte de acidentes, né? Se a gente pensar na história dos dados de radares, eles vêm para justamente gerenciar essa questão da velocidade para tentar melhorar os índices de acidentes. Só que, na verdade, o setor de segurança que trabalha com as taxas de acidentes, né, eles não têm esses dados de velocidade de fluxos de veículos e dados necessários para você calcular melhor essas taxas e proporcionalizar com relação aos volumes e fluxos de veículos na cidade. Então, essa é uma das áreas que, para pesquisa, né, a gente sente muita falta, porque nos estudos nessa área de acidente, a gente acaba não conseguindo gerar um indicador que seja potente o suficiente para a gente poder analisar melhor os fenômenos. Outra área muito importante é na área dos estudos de acessibilidade. Então, os indicadores de acessibilidade a gente utiliza, que é uma forma de você agregar não só a eficiência do sistema de transporte, mas também como os equipamentos na cidade estão distribuídos e vão afetar as populações que residem em várias áreas. Então, o indicador de acessibilidade, simplificadamente, né, a partir de um local de origem, onde uma pessoa mora, né, você contabiliza quantos postos de emprego ou quantas escolas, enfim, quantos equipamentos de lazer, de cultura, essa pessoa consegue alcançar em um determinado tempo, né, de viagem. Para a parte de transporte público a gente tem bastante dado, mas para o transporte privado, para os carros a gente não tem. E aí quando a gente pensa em medir desigualdade, isso acaba afetando enormemente, porque a gente sabe que a população de baixa renda não tem acesso ao carro, né, pela dificuldade própria de adquirir esse bem, e aí, portanto, ela não só acaba sofrendo pelo fato de morar em lugares mais distantes das oportunidades da cidade, mas também porque ela fica cativa, né? Ela fica totalmente dependente do transporte público. E medir a desigualdade, para medir a desigualdade, quer dizer, esses centros, essas velocidades dos carros que poderiam ser calculadas a partir dos dados de radar, poderiam ajudar bastante a gente para poder colocar números, né, que ajudem a pautar, então, políticas públicas para reduzir essas desigualdades. Uma terceira frente, que também é muito importante, que não é exatamente a minha área de atuação, mas tem colegas lá do departamento que trabalham, é até na questão da operação dos semáforos e simulações da área de engenharia de tráfego. Né? A gente ouve falar muito dos smart cities, que todos querem caminhar para tal dos smart cities, mas o fato não adianta a gente ter softwares maravilhosos para fazer simulação se a gente não tem os dados de entrada para trabalhar nessas simulações. Então, essa é uma outra área também de pesquisa
que tem sido desenvolvida lá no departamento, mas que por vezes carece desses dados de entrada para que a gente possa, de fato, fazer as simulações e as simulações possam então ser compartilhadas com o poder público. Enfim, um resumo né, a gente até entende, né, que muitas vezes o poder público não tem equipe suficiente, né, que está tomada pelos problemas de operação e etc, e acaba não sobrando tempo para o planejamento. A falta de dinheiro também, isso é compreensível, mas os dados estão lá. E os dados, né, eles são, no fundo, um capital muito importante. E se bem aproveitados, eu acho que a gente teria possibilidade de dar grandes saltos aí no planejamento da cidade. E justamente trazendo esse tema um pouco mais para o público mais leigo, talvez, que tenha menos familiaridade com o tema, como é que você vê justamente assim, esse tipo de pesquisa pode ajudar a política pública e a vida dos cidadãos? Então, nessa questão mais direta, por exemplo, da segurança viária, né? Por que você precisa calcular uma taxa? Porque se você olha o número absoluto de acidentes, né, você tem muito acidente acontecendo, por exemplo, numa marginal, mas ali passa muito carro. Então, enfim, tem uma questão de você fazer uma proporção. De repente, num outro lugar, que o número de acidentes não é tão grande, mas passa muito pouco carro, isso pode indicar que existe alguma razão que mereça uma investigação particular ali com relação à geometria da via, uma questão de visibilidade, enfim, algo no entorno. Então, assim, para o público em geral, né, para a gente melhorar essa condição de segurança viária, diminuir os acidentes, agora a gente tem muitos conflitos de outros modos de transporte que vêm surgindo, quer dizer, agora tem a bicicleta, o patinete, daqui a pouco vai ter a bicicleta elétrica, enfim, né? E muitos dos conflitos são com os carros, com as motos. Então, você ter mais informações, né? O radar não só permite a gente calcular a velocidade nos trechos, mas permite a gente contar os veículos por tipo de veículo. Enfim, tudo isso pode ajudar nessa parte da mitigação dos acidentes viários, que são uma causa super importante de morte, enfim, liderando aí os indicadores infelizmente, nessa área. Outra questão, né, de assim, influência direta é essa questão dos semáforos, né? Os semáforos, para a gente caminhar para uma cidade inteligente, onde possa fazer uma programação de semáforos para que haja um melhor fluxo dos veículos, etc., você precisa de dados para poder fazer essas modelagens, né? E se você não tem o dado a priori, fica muito difícil, quer dizer, não tem milagre. Os modelos são ótimos, são potentes, mas sem bons dados, não tem como rodar. E atualmente, né, a gente tem parcerias com equipes da CET, né, que inclusive trabalham nessa linha de frente da operação e que também tem dificuldade de acessar esse tipo de dado. E aí a parceria com a universidade traz um potencial, né, porque essas equipes geralmente são pequenas, já ficam sobrecarregadas com o que tem que se fazer do cotidiano de uma cidade gigante como é São Paulo, e a universidade tem muitos braços, né, e mentes interessadas em pensar nesses problemas. Mas para isso a gente precisa caminhar nessa questão de compartilhamento de dados para que a gente possa colocar, né, alunos de pós-graduação, pesquisadores pensando e aproveitando então esse capital, dado que a gente não tem dinheiro e as equipes geralmente nessas áreas são equipes que estão capacitadas tecnicamente, são restritas, então vamos aproveitar a oportunidade da universidade pública, né, que tem muita gente lá com muita vontade de estudar e, enfim, às vezes, né, é limitado por não conseguir ter os dados para poder rodar esses modelos que poderiam vir diretamente como retorno para a sociedade. Marina, tem alguma outra consideração que você gostaria de fazer? Olha, eu acho que a consideração mais importante é que eu espero que com essa radartona, né, essa é uma de algumas iniciativas mais recentes, mas eu acho que isso seja realmente um estímulo para que o poder público consiga enxergar esse potencial que existe, né, na hora que a gente compartilha e a gente coloca mais pessoas trabalhando com esses dados, não só o fim dele, né, da gente conseguir gerar modelos e dar retorno, e gerar indicadores, mas também acaba virando uma comunidade maior que consegue perceber os problemas que os dados captam.
né? Será que todos esses radares estão funcionando direito? Né? Onde não estão? Quer dizer, no fim, quando a gente consegue ampliar o uso, a gente também consegue ampliar o monitoramento desse capital, que é, na verdade, da sociedade, né? Então, acho que essa enfim, é um passo muito importante, que eu estou bastante esperançosa que seja o começo de uma nova fase aí. Muito bacana, Mariana. Agradeço demais a sua participação. Tá joia, muito obrigada, super obrigada pela oportunidade. Espero que essa seja uma de várias oportunidades de compartilhamento de dados que venham a surgir nos próximos meses ou anos. Obrigada, a gente espera você na Radartona, então. Tá joia, tchau, tchau. Ok, obrigada, tchau, tchau. O concurso de projetos Mobiliza Mais São Paulo, Dados de Radares, é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias de Mobilidade e Transporte e Inovação e Tecnologia, além do Mobilab Mais, da Prodam, da CET e da SP Trans. Parceria Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito e Banco Mundial. Apoio Vital Strategies.